Nis da Silveira, você já ouviu Precisa ser falar? tratado como um ser humano. Oi, meu nome é Emerson Xavier, eu sou discente do curso de Psicologia e hoje eu vou falar um pouco dos fenômenos que ocorreram na história real de Nis da Silveira. Pensando em introduzir novas atividades que auxiliem no tratamento. A obra cinematográfica protagonizada pela atriz Glória Pires conta a história de uma personalidade marcante brasileira, mulher nordestina e psiquiatra. Nise da Silveira quebrou paradigmas ao se dedicar ao atendimento humanizado, em uma época em que a violência e o preconceito eram naturalizados nos chamados manicômios e hospitais psiquiátricos. Quando é que um desses seus pacientes vai receber alta? Meu instrumento é o pincel, o seu é o picador de gelo. Trata-se de um psicótico com alto grau de agressividade. Ele só precisa ser tratado como um ser humano. Antes do início da reforma psiquiátrica, iniciados a partir da luta de Nise, os aspectos ligados à atividade psicológica cerebral, como pensamentos, habilidades e o respeito à subjetividade do indivíduo, eram ignorados, e os tratamentos que predominavam consistiam nas inúmeras tentativas falhas de soluções biofisiológicas, que resultavam em reduzir o ser humano a nada. Pessoas eram colocadas em contexto de vulnerabilidade intensa, onde cirurgias que deterioravam o cérebro, terapias de choque e violência física eram os recursos médicos da época, o que fazia com que as dificuldades mentais dos sobreviventes aumentassem exponencialmente, enquanto que muitos ficavam em estado de invalidez permanente. A obra cinematográfica vai contar toda a trajetória de Nise da Silveira e como ela conseguiu dar o pontapé inicial na reforma psiquiátrica, contando como ela então assume o setor de terapia ocupacional, onde inicia uma nova forma de lidar com os pacientes, pelo amor e pela arte. Sejam bem-vindos. No que se refere à questão de paridade de gênero, conforme discutido por Torres et al. 2023, podemos analisar na obra cinematográfica os obstáculos enfrentados por Nise da Silveira por ser mulher. No filme, é possível observar que em várias ocasiões ela se encontrava isolada, cercada por olhares intimidadores e preconceituosos. Na realidade, apesar de sua genialidade, Nise foi transferida da ala psiquiátrica para a ala terapêutica como forma depreciativa, já que Nise destoava dos protocolos psiquiátricos considerados tradicionais na época. Melo 2009. No entanto, o sucesso de Nise da Silveira na ala terapêutica só trouxe ainda mais notoriedade e urgência na reforma psiquiátrica brasileira, fazendo com que esse fenômeno, se colacionando com as teorias de equidade de gênero, consolidasse Nise da Silveira como uma personalidade feminina de grande importância, capaz de mudar os rumos do protocolo psiquiátrico no Brasil, sendo um fator de grande importância na luta pela igualdade social e na busca pela participação da mulher na sociedade. O preconceito também era ferramenta para endossar muitas dessas violências, já que várias teorias mostram, segundo Torres et al. E alguns outros autores, que às vezes o preconceito também pode ser inato, já que o preconceito também é uma construção que pode ser feita a partir das divisões de grupos e dessa segregação, que dificulta a empatia por outros indivíduos de outros grupos. Para tanto, podemos perceber como um agravante o preconceito nos fenômenos estudados, já que muitos daqueles pacientes acabavam passando por diversas torturas apenas por apresentarem estereótipos considerados para pessoas loucas ou que se assimilavam com comportamentos ditos selvagens pela comunidade médica da época, o que fazia parecer descaracterizar a figura de ser humano para a figura de uma entidade não racional, que não sentia dor e que não possuía nenhuma necessidade vital. Não obstante, os efeitos sociais do trabalho realizado por Nise da Silveira desencadearam um efeito que perdura até os dias de hoje, influenciando posteriormente a comunidade psiquiátrica e o Conselho de Psicologia em movimentos importantíssimos como os da luta antimanicomial. Essas ações fazem jus aos valores
da psicologia social, uma vez que prevê o indivíduo como parte de uma personificação de seu meio, algo que se relacionava bastante com o que já era visto por Wundt lá no início. Ao compreender aspectos da dimensão da psicologia experimental e as contribuições mentais, e também a necessidade de estudos mais aprofundados sobre as questões sociais humanas, algo que vinha ganhando importância ao longo dos anos, contando com vários outros estudiosos, como Charles Orton Collins, um importante sociólogo americano, que chegou a contextualizar perfeitamente a subjetividade e as construções sociais em suas palavras, quando relatou a seguinte frase, abre aspas, um indivíduo separado é uma abstração desconhecida para a experiência, da mesma maneira que a sociedade, quando é considerada algo separado dos indivíduos, fecha aspas. Este tracejo da psicologia social, de antemão outrora mencionada, quando ligado aos contextos visualizados na obra da vida de Diniz da Silveira, mostra que para além da esquizofrenia e das limitações mentais existe um ser humano, com um histórico social muitas vezes desconhecida, sabendo, pois, que o que já foi mencionado pelos estudiosos apontam influência gigantesca das construções sociais dos indivíduos. A falta de acesso à educação, acesso à saúde e a direitos básicos, e ter a violência como majoritária em sua mantenedora são fatores decisivos para os itinerários da saúde mental. Ao que parece, a partir dos estados vistos dos pacientes abordados na obra, é que o comportamento reativo dos pacientes ecoa violência em sua trajetória social e também violência por parte dos profissionais que os atendiam, fazendo com que estes pacientes espelhassem essas condições. Esta teoria fica mais nítida ainda após a eficácia do trabalho desenvolvido por Diniz da Silveira, que era repleto de humanidade e alteridade. Vale ressaltar que os danos causados a partir destes centros psiquiátricos e dos manicômios refletem dores até hoje. A forma como os seres humanos eram encarcerados, tratados como nada ainda choca a sociedade, tendo em vista que, além de tudo, muitos daqueles pacientes não apresentavam nenhuma condição mental, apenas eram diferentes do que a sociedade entendia como típico e normal. Muitos iam parar nesses lugares de tortura por serem pobres ou por estarem em condições de extrema fome, ou por serem homossexuais, ou estarem num grupo de minoria. Quer que repita a frase? Há 10.000 modos de pertencer à vida e de lutar pela sua época.